bênção. A ressurreição de Cristo é o tema que vamos refletir nesses minutos finais do nosso culto. Um cenário, pode colocar, não tem problema. Obrigado. Sexta-feira, das 9 da manhã até as 3 da tarde, Jesus foi crucificado. Cenário de horror, de dor, de desprezo, de escândalo. Os inimigos de Jesus comemoram sua vitória. As mulheres choram, os discípulos se escondem. Jesus é crucificado, seu sangue derramado. A lei está cumprida. A vinda do Messias para morrer na cruz pelos nossos pecados chega ao seu momento final. Alguém escreveu assim: é sexta-feira, Jesus está sendo preso, Judas está traindo, Pedro está negando, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, Maria está chorando, Pilatos está julgando, os discípulos estão fugindo, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, os soldados o estão ferindo, com espinhos o estão coroando. Jesus está sofrendo, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, Jesus está sendo crucificado, seu sangue está sendo derramado, o inferno parece estar vencendo, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, a terra está tremendo, o céu está escurecendo, o Messias está morrendo, mas o domingo está chegando. Aleluia! O domingo chegou, Cristo vive, o Senhor da igreja tem nas suas mãos as chaves do inferno. Ele detém agora o poder da morte e Ele garante a todos nós a vida eterna. Vamos pensar um pouquinho sobre a ressurreição. Quero ler uns textos com vocês. Me ajude aí, abra sua Bíblia, compartilhe. Se você tem o celular, acesse o celular. Mateus 28, 1 a 6. Chegou o domingo, o primeiro dia da semana. Mateus 28, de 1 a 6. Os textos estão na tela. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena, outra Maria, foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas tremeram, epavoridos, entraram em choque. Outras traduções dizem: ficaram como mortos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Marcos capítulo 16, o único versículo, o verso de número 9. Marcos 16, 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena. Lucas, capítulo 24. Os versos 5 e 6. Lucas 24, 5 e 6. Estando elas possuídas de temor,
Baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ele ainda na Galileia. 1 Coríntios, palavra de Paulo, capítulo 15, Atos. 1 Atos, capítulo 2, 31 a 33. Atos 2, 31. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A esse Jesus Deus ressuscitou. Vou repetir. A esse Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Agora sim, 1 Coríntios, capítulo 15. Verso 3 a 8 e o 20. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. E depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. E por último, Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. O verso de número 18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Glória a Deus. Pode mudar aí para mim, por favor. Domingo de manhã, bem cedo, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé, prepararam alguns perfumes, alguns bálsamos, para ungir o corpo de Jesus. No caminho elas vão pensando: quem vai remover a pedra? Uma pedra que lacrava o sepulcro de aproximadamente 1 tonelada. A tradição judaica diz que precisava de aproximadamente 20 homens para mover a pedra. Quem vai nos ajudar? Como vamos entrar no sepulcro? Além do que, o sepulcro era selado com cera, era bem fechado. Mas quando elas chegam lá no sepulcro, onde haviam colocado o corpo de Jesus, a pedra tinha sido removida. E elas então olham os guardas, e eles estão em estado de choque. Mas um anjo do Senhor lhe diz: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Você já parou para pensar um pouquinho o que seria de nós, a igreja, se não houvesse ressurreição? Apenas por um segundo. Se não houvesse ressurreição, nós não estaríamos aqui. Pastor Dario não teria ministrado a ceia, o coral não teria cantado, nós não teríamos louvado, a igreja não existiria. Seria o cristianismo uma farsa, uma fake news. Seria o cristianismo algo pelo qual eu, pastor, preguei uma mentira durante 36 anos. Você não teria sido salvo. Muitas vidas aqui não seriam transformadas.
porque não haveria a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eu quero pensar com vocês e refletir 3 lições, só 3 lições, que o tempo da mensagem hoje é mais curto, sobre a ressurreição de Jesus. Primeira coisa que aprendemos é que, pode mudar, presta atenção, houve um poder celestial, sobrenatural, que ressuscitou Jesus. Paulo vai dizer que se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus, e que habita em vós, é o poder do Espírito Santo de Deus. Jesus é morto. Os judeus celebram. Ele é colocado por José de Arimateia num túmulo onde é encravado na pedra, construído dentro de uma pedra. E uma outra pedra redonda é removida ou rolada para fechar o túmulo. E o túmulo é fechado com cera. E aí os romanos, preocupados que alguém poderia roubar o corpo de Jesus, colocam alguns guardas na frente do túmulo. Mas naquele dia, naquela manhã de domingo, no primeiro dia da semana, diz o texto bíblico que a terra tremeu. Um anjo desceu do céu como um relâmpago e removeu aquela pedra. Diz uma lenda que lá no inferno, no sábado, conhecido como sábado de aleluia, o diabo está preocupado. O diabo anda de um lado para o outro. Um demônio então se aproxima e diz: majestade, por que você está tão preocupado? E ele disse: eu não sei não. Ele disse que iria ressuscitar. E se ele ressuscitar, estamos perdidos. Se ele ressuscitar, é a nossa derrota. E ele diz ao demônio: vá lá, vê como estão as coisas. E o demônio vai até o sepulcro e volta e diz: majestade, eu estive lá. Jesus está lá morto, seu corpo está gelado. Existe uma pedra de quase 1 tonelada fechando o túmulo. Existem guardas na porta. Fique tranquilo, porque tem mais uma coisa. Ele levou sobre si os pecados de toda a humanidade. Antes dele, os que vivem agora e aqueles que virão no futuro. Ele está preso na morte, porque o salário do pecado é a morte. Ele não pode sair do túmulo. O diabo não se conformou e disse: pegue os demônios que você conseguir pegar, chame o maior número de demônios que você puder, e pede para eles segurarem aquela pedra. Pede para eles colocarem os ombros na pedra, e não deixem ele sair de lá. Não deixe Jesus Cristo sair daquele lugar. Por que, majestade? E o diabo disse: porque eu conheço as Escrituras, e ele morreu conforme está escrito, e ele pode ressuscitar conforme está escrito. Os discípulos estão escondidos, eles não acreditavam. As mulheres vão ungir o seu corpo, porque também não entenderam. Mas o demônio estava desconfiado. E os demônios lá segurando a pedra. Mas de repente, um relâmpago do céu, um anjo poderoso, um poder extraordinário. A terra tremeu, a pedra é removida, e um poder sobrenatural, Deus na pessoa do Espírito Santo, tira, liberta Jesus Cristo da morte. Aleluia! Esse poder foi tão intenso que a palavra de Deus diz que outros sepulcros se abriram também, e outros ressuscitaram também, e foram vistos andando em Jerusalém.
Tal foi o poder da ressurreição de Jesus, que na hora que Jesus ressuscitou, outros ressuscitaram com Ele. O que Paulo está dizendo é que esse poder é o poder do Espírito Santo de Deus. O que ele está dizendo é que é esse poder que habita o seu coração quando você aceita Jesus. É esse poder que atua na terra hoje. É esse poder que controla a igreja, é esse poder que transforma pessoas, é esse poder que salva, é esse poder que age contra os nossos inimigos, é esse poder que faz com que a igreja prevaleça. Foi dito aqui no início do culto, esta igreja odiada, perseguida, Bíblias queimadas, cristãos presos, cristãos mortos, assassinados, mas a igreja permanece e segue em frente e caminha e vai até a vitória na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, porque há um poder sobrenatural sobre ela. É o poder do Espírito Santo de Deus. Não tenha medo, não se apavore, porque Jesus Cristo é o Senhor da igreja. E Ele desceu até o inferno. E Ele tomou as chaves do inferno nas suas mãos. E Ele tomou o direito de nos conceder também a vida eterna para todo o sempre. Essa é a base da igreja. Essa é a base da igreja. É o nosso alicerce. É o poder do Espírito Santo de Deus atuando em nós. Existe um lugar lá em Jerusalém que é visitado como lugar onde Jesus foi sepultado. Eu estive lá com o Rafael, com o André e com o falecido pastor Toninho Martins. Entramos numa fila para entrar lá. É uma gruta, um túmulo encravado na rocha. E nós estávamos ali batendo foto daquele lugar. E chegou a nossa vez de entrar. E quando nós entramos, havia lá dentro uma cama de pedra. E uma placa escrito: Ele não está aqui. Ressuscitou. Irmãos, não tem como não chorar. Imediatamente começamos a chorar. Imediatamente começamos a chorar. Porque o Deus que nós servimos, o Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados, Ele vive, Ele não está morto, Ele não está no crucifixo, Ele não foi preso no inferno, Ele vive para todo o sempre e sempre. Amém. Segunda coisa, pode mudar, a nossa fé tem como alicerce a ressurreição do Senhor Jesus. Paulo vai dizer assim: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã. O que é vã? A nossa crença, a nossa fé, tudo que nós fazemos, tudo que nós realizamos, tudo que nós somos. A nossa pregação, que sentido tem? Muitos anunciaram ser o Cristo. Existem muitos religiosos e muitos líderes religiosos. Muitos pregaram, muitos anunciaram, muitos fizeram milagres, muitos demonstraram poder. Mas só Jesus Cristo ressuscitou. Nós podemos encontrar os ossos de Buda, de Maomé, de Allan Kardec, de Confúcio, mas não podemos encontrar os ossos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele viveu como nunca ninguém viveu. Ele ensinou como nunca ninguém ensinou. Ele morreu numa cruz com exclusividade. Nunca ninguém nos amou de tal maneira como Ele. E Ele ressuscitou pelo poder do Espírito Santo como nenhum outro ressuscitou. A ressurreição é a base da nossa fé. Irmãos, se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, nós não louvaríamos, não teríamos em nome de quem fazer as nossas orações, não teríamos a nossa igreja,
não seríamos crentes. E eu nem sei lá onde estaríamos agora. E eu nem sei lá o que seria de nós, se a nossa esperança não fosse Jesus Cristo, nosso Senhor. É por causa da ressurreição que somos igreja. E é por causa da ressurreição que pregamos o Evangelho. E é por causa da ressurreição que nós investimos a nossa vida nos ministérios. E é por causa da ressurreição que aguardamos a volta de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Podem nos contar muitas coisas. Podem falar 1000 coisas na internet. Podem inventar 1000 coisas. Mas eu digo que vocês devem dizer: eu creio que Ele morreu conforme está escrito nas Escrituras. E eu creio que Ele ressuscitou, como está escrito nas Escrituras. Porque eu creio tão exclusivamente na palavra de Deus, nosso Senhor. E em terceiro lugar, pode mudar para mim. A ressurreição inaugurou um novo tempo, uma nova ordem, uma nova dispensação. O cumprimento da lei chegou ao fim. O Messias prometido finalmente cumpre a sua missão. Ele diz na sua morte na cruz: está consumado. Tetelestai significa não há mais o que fazer. Findou, acabou. Todo o Velho Testamento, toda a lei de Moisés, tudo aquilo que precisava ser cumprido, todas as profecias ditas pelos profetas, tudo se cumpriu em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está consumado. Não há mais nada que você possa fazer pela sua salvação. Não há mais nada que você possa fazer para merecer o céu. Tudo foi feito. O Cordeiro Pascal, o Cordeiro que foi morto e derramou o seu sangue para a nossa salvação. Mas agora Ele está ressurreto, Ele vive. Deus inicia a sua primeira criação lá no Éden, no primeiro dia da semana, no 7º descansou. E agora Ele começa uma nova criação, também no primeiro dia da semana. Uma nova aliança, um novo povo, a igreja, a nação santa, o sacerdócio real. Somos nós, fazemos parte desse novo de Deus. Nós somos uma nova criatura, temos um novo nome, temos um novo dia de culto. Nós estamos estabelecidos para viver o novo céu e a nova terra. Tudo se fez novo em Cristo Jesus ressurreto. A Páscoa significa a passagem do anjo da morte, naquela noite lá no Egito, conforme está escrito em Êxodo capítulo 12. Cada família deveria sacrificar um cordeiro. Esse cordeiro deveria servir de alimento para que o povo estivesse preparado na hora de sair do Egito para a terra prometida. E o sangue do cordeiro deveria ser derramado numa bacia. E naquela noite, o anjo da morte passou, e toda a família que matou o seu cordeiro, e comeu, ficou forte para poder viajar, para poder peregrinar até a terra de Canaã, mas pegou aquela bacia, com uma esponja, como diz o texto, e colocou o sangue nos umbrais da porta. O anjo da morte passou por cima daquela casa. Isso é a Páscoa, a passagem do anjo da morte. E toda a família que não colocou o sangue lá nos umbrais da porta, o anjo da morte entrou, ceifando a vida dos primogênitos. Eu sempre faço essa reflexão com vocês. O sangue na bacia era suficiente? Não, gente. Se o Vitor e a Ana tivessem pego o seu cordeiro e tivessem derramado sangue na bacia, tivessem comido o cordeiro e fossem dormir, o anjo da morte entraria em sua casa. Por quê? Por quê? O cordeiro foi morto,
o sangue foi derramado, o sangue está na bacia, o cordeiro foi comido, mas você não passou o sangue na porta da sua casa. Todo mundo aí? Então o Cordeiro Santo, imaculado, o Senhor Jesus Cristo, Ele já morreu. Ele já morreu. O sangue já foi derramado. O sangue já foi derramado. Mas se eu não usarmos o poder desse sangue, não adiantará para nós. Todo mundo entendeu? O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Agora eu preciso usar o poder desse sangue. Eu preciso agora colocar nas portas do meu coração aquele que está à porta e bate e quer morar em você, quer fazer morada no seu coração, quer cear com você, quer fazer parte da tua vida, quer entrar em tua casa. Use o poder do sangue, porque no dia do juízo final essa cena vai se repetir. E todo aquele que usou o poder do sangue, não por seus méritos, não porque merece alguma coisa, mas porque Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz. E eu sei que foi por mim. E eu sei que eu preciso derramar o sangue sobre os umbrais da porta do meu coração. Está consumado. Tudo está feito. Acabou. Não há mais nada a ser feito. Tudo que era necessário fazer para mim e para você sermos salvos já foi feito. Mas você precisa agora usar o poder do sangue. A Bíblia diz que fomos purificados pelo sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Somos salvos porque o Cordeiro foi morto na cruz. Páscoa não é coelho, é cordeiro. Páscoa não é chocolate, é sangue. Ainda que chocolate é bom pra caramba. E eu já comi uns hoje também. Mas o sentido da Páscoa não é esse. O sentido da Páscoa que nos traz vida, que restaura, que renova, é Jesus Cristo nosso Senhor. A Páscoa é um tempo novo para Israel, da escravidão do Egito para a terra prometida. A Páscoa é um tempo novo para nós, da escravidão do pecado para uma vida com Deus nosso Senhor. Eu quero falar uma coisa para você, que esse texto, principalmente dos evangelhos, me falam. Pedro negou Jesus. Os demais discípulos estão escondidos, com medo. Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, está à frente do túmulo sem saber o que fazer, assentada, como diz as Escrituras. Mas com a ressurreição de Jesus, diz o texto que eles agora louvam todos os dias no templo, e eles pregam o Evangelho. Eles estavam escondidos e com medo, agora são ousados, são corajosos, foram transformados pelo poder da ressurreição. Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, depois apareceu a outras mulheres, depois apareceu a Pedro, depois apareceu aos discípulos sem Tomé, depois apareceu os discípulos com Tomé junto, depois apareceu aqueles que estavam no caminho de Emaús, depois apareceu para Paulo no caminho de Damasco, depois apareceu para João lá na ilha de Pátimos, e Paulo diz que depois apareceu para mais de 500 pessoas, e algumas ainda estavam vivas. A ressurreição de Jesus é um fato histórico. E Maria Madalena agora sai anunciando a ressurreição de Jesus. É a primeira a proclamar aos discípulos e a todos que Jesus Cristo ressuscitou. Pedro, que negara Jesus, que se afastou de Jesus, aquele Pedro que disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O Pedro que disse: para onde iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna? É o Pedro que disse: Senhor,
ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Se preciso for, morrerei por ti. É o mesmo Pedro que diz: nunca o conheci, não sei quem é, se esconde, se acovarda. Mas agora, quando Jesus ressuscita, diz para as mulheres: avisem a Pedro que eu ressuscitei. E Jesus se encontra com ele lá em João capítulo 21, conforme o pastor Dario pregou aqui alguns domingos atrás. E diz: Pedro, você me ama? Você me ama mesmo? Me ama de todo o seu coração? E ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, então segue-me. E aí Pedro entra, Atos capítulo 2. Agora, não tem mais medo, não se esconde, fala para uma grande multidão em Jerusalém, anuncia Jesus Cristo, 3.000 almas se convertem. Pedro está ousado, corajoso, cheio de esperança, cheio de fé. Os discípulos saem proclamando, evangelizando, porque agora Jesus Cristo ressuscitou. Vocês entendem isso? Essa ousadia que deve haver em nossos corações é porque temos uma grande esperança. Uma grande esperança. Cristo ressurreto, à destra do Pai está e voltará para buscar a sua igreja. Nós, mais dia menos dia, Ele voltará para buscar a sua igreja. Eu quero dizer uma coisa para você. Não importa o que tenha acontecido, se você se sentiu traído, abandonado, teve um revés na vida, praguejou contra Deus, ou abandonou a igreja, a ressurreição é novo começo. A ressurreição te dá a oportunidade de recomeçar, de refazer, de viver um novo tempo, viver um novo momento, de experimentar tudo aquilo que Jesus Cristo tem para você. Você é precioso demais para Deus, e Deus tem um propósito para a tua vida, e a ressurreição te dá a oportunidade de recomeçar. Eu não sei para quantas pessoas eu falei isso essa semana. Eu falei para muita gente. A Andressa preparou uma lembrança para dar para os funcionários, e eu entreguei para cada um dizendo: Páscoa é tempo de recomeço. Que Deus faça algo novo na tua vida. Que Deus dê um tempo novo para você. Que você viva o que você nunca viveu. Falei para os meus vizinhos, falei para pessoas que eu encontrei na rua: Feliz Páscoa! Que seja um tempo de recomeçar, de refazer, de experimentar tudo aquilo que Deus tem para você. A banda pode subir. Por favor, pode colocar a reflexão. Irmãos, as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Chamamos esse capítulo do capítulo da ressurreição. E ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo. Ele está dizendo assim: Jesus foi o primeiro. Todo mundo aí? Jesus foi o primeiro. E depois? É você. Sou eu. Ele inaugurou a ressurreição. E Paulo diz: assim como Ele, nós também um dia ressuscitaremos. Teremos um corpo semelhante ao dele. E viveremos eternamente com o Senhor. Porque Jesus Cristo venceu a morte. E nesse mesmo capítulo Paulo vai dizer: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Isso é o teu ferrão. Por isso que o diabo estava preocupado no sábado. Por isso ele sabia que se Jesus Cristo ressuscitasse, ele estaria derrotado. Meu irmão, minha irmã, amigo visitante, Páscoa, ressurreição é a garantia da vitória da igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, meus irmãos.
Aleluia.